Boa noite, pessoal. Vamos aí continuar nossa academia da prosperidade. Nós estamos aí se reunindo, né? Todo final de semana, uma vez por semana, quer dizer, né? Isso é uma ideia da gente estar treinando a nossa mentalidade, estar treinando nossas ações nesse ano de 2024. O ano passado veio uma vontade muito grande no coração de estar fazendo isso. E para a gente fazer as coisas, a gente precisa ter constância, né? E vendo que as empresas dão muito errado, que a gente está numa região aqui bem difícil das coisas progredirem, né? Até por uma questão de mentalidade, de cultura mesmo. Como a gente não pode transportar a nossa estrutura para outro lugar, a gente precisa melhorar o ambiente, melhorar as ações, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre transbordo, que é a primeira aula nós falamos de modelagem, né? O que seria modelagem? Você quer ser jogador de futebol? Pô, o cara treina lá 6 horas por dia, o cara tem um condicionamento na alimentação dele, pô, o trabalho pega o treino, não dá tempo, então tenta treinar uma meia hora por dia, vai chegando lá, vai vendo os processos, né? Na segunda aula nós falamos sobre a questão de não reclamar, né? As questões que trazem os bloqueios na reclamação, né? Nós abrimos já nosso clube do livro para que a gente possa acompanhar, ter novas informações. A primeira leitura foi do Thiago Brunetti, que é especialista em pessoas, muito bacana, né? Ele dá um conceito muito interessante para a gente também ter postura, para a gente poder aplicar isso. Nós tivemos a segunda leitura, que é o Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Nós já tem um vídeo aí disponível, debatendo essa leitura. Nós vamos para a terceira leitura que eu já iniciei, é bem técnico, é um pouco mais comprido, é um livro que é a questão do foco. Daniel Goleman, que é um jornalista que dá diversas palestras, é o pai da inteligência emocional, escrevia no New York Times diversos títulos, diversas explicações sobre o comportamento humano, e ele já vem no começo do livro falando sobre a questão dessa explosão de informação que a gente está tendo nesse mundo midiático, né? É bem técnico o negócio. Eu já vi que vai ser um livro que vai contribuir muito, mas ao mesmo tempo exigir muito para poder chegar e absorver, né? Os outros livros eu acredito que ficou um pouco até mais simples, né? Para estar atuando. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Seja o Rio que Transborda, né? A gente pega o texto colocando assim sempre uma questão de reflexão, né? Escapou aqui a câmera aqui, que eu deixo de backup, deixo ela de backup aí. Como a gente pode ser o rio que transborda, né? Falar de transbordo é bem complexo, né? Eu realmente tive uma certa resistência, né? Porque a gente tem fases na vida, né? E nessas fases a gente tem uma divisão. A gente tem a fase de não ter nada, de ser miserável. Para alguns não passou essa fase, é ótimo, né? Tem a fase de ser limitado, ter que segurar tudo. Tem a fase que você começa a ser abundante. E aí você tem a fase que você transborda. E tem a fase que você reina. Vamos chegar no transbordo, né? Eu acredito que eu experimentei chegar na abundância. No transbordo estamos exercitando um dia chegar lá. Mas o que seria o transbordo, né? Se a gente pegar passagens bíblicas, que a gente também tem que nos contribui muito, a palavra milenária ela nos ajuda a ter um entendimento sobre as coisas, né? Então, se a gente pegar algumas passagens bíblicas, o que aconteceu assim de fato, né? A gente pega aquela passagem que estava todo mundo lá, mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas lá ouvindo Jesus Cristo e não tinha alimento. E o pessoal começou a ficar com fome, né? E como
Mestre Jesus, ele é o que provém, né? Já aconteceu na questão, o primeiro milagre dele é do vinho, né? Acabou o vinho da festa, traz água, transformou água em vinho. E aí a gente tem essa situação. Quem que é o discípulo? É interessante, né? Eu sou André também, né? Quem era o discípulo que estava ali no meio, que era o discípulo que quase fica invisível, né? Nas passagens. Mas é o que fica atento, é o que está sempre ao lado de Jesus para dar o apoio. Mas ele não aparece muito, ele só existe para estar dando esse apoio, né? E aí o pergunta, né? Quem tem algum alimento aí? Aí André fala, eu vi que ele cuidava meio da segurança, ficava olhando ali quem estava em volta de Jesus, então ele já tinha observado que tinha um rapaz com alimento, né? Tem um rapaz aqui com alimento. Aí falou, tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus multiplica isso para essa multidão, mas quando ele multiplica, ele deixa ali mais 12 cestos cheios, né? Para o pessoal se alimentar depois. Então, o que a gente vê no transbordo? É abundância. A abundância é algo que é natural. A gente tem a parábola do talento também, né? Aquele que guarda o talento, perde o talento. E tem que dar para quem sabe multiplicar os talentos, né? E a gente tem diversas passagens também para estar falando da questão do transbordo. Como que a gente consegue pensar, vamos colocar aqui uma coisa mais prática, né? Saiu aqui minha tela, tudo bem. O que seria, na prática, o transbordo? A gente é um rio. A gente está vivendo, a gente está trazendo as informações para pessoas, a gente está ajudando, a gente está fazendo o que nosso coração foi chamado. E aí, dentro desse trabalho, desse rio, aí a gente tem os nossos resultados, né? E o natural das coisas é realmente multiplicar. E cada vez que você alimenta esse rio, ele vai ficando mais fundo, ele vai ter peixes maiores, e só os peixes maiores sempre vão procurar a parte mais funda do rio, né? Que seria as maiores riquezas, né? Então, seriam os peixes maiores. Então, se você transborda, se você ajuda, se você faz o bem, meio que as coisas boas vêm para que você possa fazer mais e se multiplicar isso para mais pessoas. E o que acontece no oposto disso? E se você é um rio que você prende ele? Você tem ali seus peixes, você tem sua água, aí você prende, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. O que vai acontecer com esse rio? Os peixes vão começar a morrer, vai começar a apodrecer a água, e daqui a pouco você não tem mais o alimento, você não tem mais nada, porque você deixou de transbordar. E transbordar é isso, né? Nas reflexões que eu trouxe no começo, né, quando foram, alguns especialistas analisam, né, até os bilionários, né, o que é o comportamento deles. Alguns deles nunca viu a Bíblia, né, não viu a passagem dos Provérbios, né, de Salomão, dos Salmos, de Davi, né, não viram. Ali tem todo um conhecimento de como liderar, de como prosperar, né, guardar parte do que se ganha, tem muitas dicas ali. E essa pessoa que nunca tinha lido a Bíblia, tudo que ela fazia ali estava condicionado à explicação bíblica. E ela não tinha estudado isso, era uma questão assim, meio que era natural, e a pessoa conquistou tudo. E uma das situações para ela conquistar tudo, que para ela ser próspera, ela precisa fazer que as pessoas em volta dela também sejam prósperas. E isso é o transbordo. É você agir de uma forma do ganha-ganha, né? A gente até estou brincando em algumas divulgações assim, vamos fazer o ganha-ganha. Estou brincando, não, estou falando sério, né? Todo mundo tem que ganhar, não tem que perder nas negociações, né? A gente tem que ter negociações que todo mundo ganha. Se for para se aproveitar de alguém, se for para pisar em cima de alguém, é melhor nem fazer, porque aí não é o caminho correto. E a gente percebe que muitos líderes, eles acabam prosperando porque eles agem realmente de forma correta, e tem a questão dos princípios, né, que a palavra milenar nos traz, nos ensina.
e a gente tem que estar agindo nesse transbordo aí, nessa situação aí de se colocar à disposição da vida mesmo, né, de se colocar à disposição de fazer as coisas de forma correta e que esse transbordo venha e que ele passe. E essa aula é isso aí, é mais um bate-papo rapidinho, né, a gente trazer para vocês. Vamos falar um pouco mais agora de uma questão mais prática, né, de se colocar na situação de prosperar, das coisas dar certo, né? Estou muito feliz aqui, particularmente, né, com a equipe, com o pessoal que participa, né? Eu tenho outras atividades, não posso estar sempre aqui, mas sempre estou apoiando, sempre estou ajudando e estou trazendo essa proposta aqui para a gente estar treinando, como se fosse uma academia. Vai ter dias que vai dar aquela empolgação para fazer tudo, vai ter dias que a gente não vai ter tanto, mas é como na academia, tem que estar todo dia ali. Né? Ontem eu fui para a missa, aqui na São João Batista, né? E achei muito interessante, porque o padre fez uma pregação um pouco diferente, ele não pode perder a homilia, né? Que é todas as passagens, mas ele falou de uma forma, inclusive ele falou da história de André também, da situação dele estar perto de Jesus ali, né? E como Jesus tocava nas pessoas, né? A gente pega aqui também a questão dos peixes, né? Que ninguém estava conseguindo pescar e ele manda jogar a rede lá e o pessoal recebe um monte de peixe e ninguém conseguiu pescar aquele dia. Aí a gente vê a questão do transbordo aí, né? E as pessoas que estavam próximas de Jesus, né? Imagina, né? Ela vendo isso tudo acontecer. Por isso que ele conseguiu esses apóstolos, né? Ele conseguiu tudo isso. Vamos pôr na prática assim, né? Você está lá pescando a noite toda, não tem peixe nenhum. Aí vem um cara, joga de novo essa rede. Aí pega mais de 50 peixes e a rede não estoura, porque está muito peso. Alimenta todo aquele pessoal, todo mundo fica feliz. Meu, o cara vai lá cego. Né? É muita coisa, é muito interessante isso aí. E ontem o padre falou diferente, né? Ele falou, gente, a gente precisa de discípulos, né? A gente não pode ser só vir para a missa para ficar ouvindo e não agir, né? E eu fiquei muito tocado com isso. Ele até indicou livros, eu nunca vi um padre na missa falar isso, né? Inclusive vai ser o próximo livro. Achei muito bacana o livro que ele indicou. E é isso aí, pessoal. Vamos treinando, vamos exercitando, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Paz bem para todos aí.